Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos só interromper pela questão de coerência e respeito aos nossos telespectadores. Nós vamos responder um telespectador de São Paulo que me pediu esclarecimento sobre o diálogo de Jesus e a samaritana, que tem muita coisa que ele não entendia. Então nós vamos tentar fazer esse programa para colocar colocar as raízes da compreensão do diálogo entre Jesus e a samaritana. Quem são os samaritanos? De onde eles vêm? A região que origina ele chama Samaria. Vocês têm que ter na cabeça o mapa daquelas 3 regiões: Judéia ao sul, Samaria no meio, Galiléia ao norte. Então essa é a situação geográfica daquela época. Quem estava na Judéia e ia para a Galiléia tinha que impreterivelmente passar na Samaria. E muitos, por questão de política, que é exatamente o que eu vou falar hoje, política, religiosa, história, evitava passar pela Samaria. Mateus foi até muito, eu acho, muito radical quando ele diz que Jesus, no capítulo 10 do seu evangelho, disse que quando eles fossem levar o seu ministério, não passasse na terra dos samaritanos. Então eu acho que Jesus não teria dito isso. Aqui é uma opinião pessoal, não estou querendo achar que eu sou melhor do que Mateus de forma nenhuma. Tenho a maior admiração por esse evangelista. Mas essa colocação dele mexe um pouco com o que eu entendo acerca de Jesus, o Cristo, ok? A história nos fala, para que a gente possa entender, que os samaritanos se originaram daquela região a partir da morte do rei Salomão. Quando Salomão morre no ano de 931 a.C., os seus 2 filhos, Jeroboão e Roboão, racharam o seu reino. E as 12 tribos de Israel foram divididas. 2 tribos ficaram no reino do sul, com Roboão, que era Benjamim, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E para o norte, naquela região que era Samaria, Galiléia, dali até a Síria, o Líbano, a Fenícia, aquela região ali, depois da Judéia no sentido norte, era constituído das 10 outras tribos, dirigida por Jeroboão, e tinham como capital a Samaria, que os gregos chamaram de Sebaste. Então, essa divisão é que começou a rachar as 12 tribos, e as consequências foram realmente tão fortes que ainda hoje os samaritanos sofrem as consequências disso. O Reino do Norte, constituído de 10 tribos, menos a de Judá e Benjamim, os outros 10 filhos de Jacó, eles constituíram o Reino do Norte. Esse reino, aquela região é muitíssimo importante. O Reino do Norte compreende a Samaria e a Galiléia, e aquela região, ali esteve Abraão na Samaria, no Monte Gerizim. Ali esteve Jacó, naquela região de Siquém, atualmente é Cisjordânia, a cidade hoje da antiga Siquém, ou Sicar, como você encontra, é Nábulos, que pertence aos Jordânia, os árabes jordanianos naquela região. E ali Jacó comprou uma gleba de terra e cavou um poço
que ainda está lá hoje, o Poço de Jacó. Ali também foi enterrado os restos que vieram do Egito, os restos de José. A tumba de José também está ali na Samaria. Foi ali em Shiló, aonde Josué chegou com as 12 tribos, e ali ele dividiu entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, naquela região ali em Shiló. Ele construiu o tabernáculo e ali ele dividiu as 12 tribos. Então a história daquela região da Samaria é muito forte, é muito importante. E Jesus sabia de tudo isso. E foi ali em Shiló, também no tabernáculo, onde ficavam as tábuas dos 10 mandamentos, que Ana, esposa de Elcana, chegando ali, ela era estéril, não conseguia ter filho, e ela teve uma preocupação de fazer uma oração muito fervorosa a Deus, uma oração de buchicho, vamos dizer, de silenciosa. Ela criou aquele estilo de oração em silêncio, que só os lábios se movimentam. E Ana, pedindo a Deus com muita fé, ela engravidou e teve um filho, que ela dedicou esse filho ao tabernáculo ali em Shiló, deu o nome dele de Samuel, que vem do verbo lishmo em hebraico, que significa ouvir, chamar ou shema é ouve, Samuel, Deus me ouve, é o nome. E esse homem foi um grande sacerdote, é um dos maiores sacerdotes que se conhece na história de Israel, ele que ungiu Davi, ele que ungiu Saul, primeiro rei de Israel, depois ungiu Davi. Samuel foi aquele que apareceu a Saul na famosa história da pitonisa de Endor, lá naquela região, perto das montanhas do vale de Jezreel. Então a Samaria é muito importante. E o livro de João, no capítulo 4, o Evangelho de João, ela tem o encontro de Jesus com a samaritana, narra muito bem esse encontro, mas antes da gente falar um pouquinho desse encontro, a gente tem que continuar mais situando a geografia. Porque quando o reino do norte foi invadido pelos assírios no ano 722 a.C., aquele povo foi deportado para a Síria. E aí fala-se que aí começou a destruição do reino do norte, da Samaria, porque os políticos, a política dos assírios era misturar as populações, desenraizando o povo da sua terra. Então ele levou gente da Samaria para lá e trouxe gente da Assíria para Samaria. E assim, os lugares vazios da Samaria foram preenchidos por outros povos ali deportados, dando origem a um novo povo que seria se chamar os samaritanos. E aí, a partir daí, as coisas começam a dificultar para eles. Eles ficaram quase de 722 até 588. Eles ficaram antes de Cristo, esse tempo todo, eu acho que mais de uns 150 anos, mais ou menos, sem ter identidade. Quando foi no ano 538, agora, também da Mesopotâmia, vêm os babilônios, invadem o reino do sul, Benjamim e Judá, invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão, rouba, saqueia os seus tesouros, e aí conduz todos a maioria do povo do Reino do Sul para a Babilônia. Sob o domínio de Nabucodonosor, começa a segunda parte dessa história. Os samaritanos já estavam, vamos dizer assim, sem identidade. O judeu passou a dizer que o Reino do Norte era um reino perdido. Então eles chamam, é como se eles ainda hoje procurassem as 10 tribos perdidas do Reino do Norte. É uma história assim, mas não foi muito diferente também com os babilônios, que deportaram também
não todos, mas a política dos babilônios também foi parecida com a dos assírios, que eles eram todos povos mesopotâmicos. Então eles também trouxeram pessoas para Jerusalém, inclusive trouxeram um idioma diferente chamado o aramaico, porque o idioma do povo hebreu é o hebraico. Mas aqueles que ficaram ali em Jerusalém, que não foram deportados, continuaram falando o seu idioma, embora que o hebraico foi perdendo pela própria influência política dos invasores, dos babilônios, e no tempo de Jesus o aramaico já predominava, embora ele nunca tenha deixado de falar no aramaico litúrgico, no hebraico litúrgico, que era a língua das orações, e os rabinos proibiam fazer qualquer oração em aramaico. Então o hebraico continuou vivo, não falado tão fortemente como o aramaico, mas era presente naquela região. Jesus falava com o povo com quem ele convivia, seus conterrâneos, em hebraico e não em aramaico. E a igreja que fez uma influência muito grande em cima disso e acabou impondo para todos os seus, vamos dizer assim, seguidores, que o verdadeiro idioma de Jesus era o aramaico, quando na verdade não é o que nós sabemos pela história do próprio povo judeu, pelos grandes mestres que ainda hoje confirmam isso que eu estou dizendo para vocês. Então, depois que há o Reino do Norte, existiu durante 209 anos até ser massacrado pelos assírios, como eu já falei, e depois vem o Reino do Sul com a Babilônia em 588 e ficou por 50 anos cativo desse reino, até que Ciro, rei dos persas, ele voltou, trouxe todos os tesouros roubados por Nabucodonosor, lá da Babilônia, devolveu aos judeus e permitiu e até ajudou a eles a construir o seu templo em Jerusalém. E aí ele repatriou e devolveu todos aqueles bens roubados pelos babilônios. E o povo judeu ficou com uma gratidão muito grande a Ciro. Ciro é tido como um Messias, um homem que respeitou a religião e ajudou até a construir o seu reino. Quando o pessoal voltou nessa época, depois de repatriado pelos persas, em 538, os samaritanos quiseram aliar-se aos judeus e participar da reconstrução do templo e da cidade. Mas Zorobabel, como está em Esdras 4:2, e Neemias não os aceitaram. A partir daí começou a dissensão entre judeus e samaritanos, que, por incrível que pareça, ainda persiste até hoje, lamentavelmente. Então, a pergunta que me foi feita é sobre o diálogo de Jesus com a samaritana, por que é que ela falava com Jesus, como aquela estranheza de Jesus se comunicar com ela, porque ela ignorou que Jesus estivesse se ligando a ela, se dirigindo a ela, coisa que não era comum um judeu falar com um samaritano, exatamente por causa disso. Nós vamos concluir esse raciocínio num minuto, mas eu gostaria de aproveitar para lembrar vocês as nossas obras, desde o Analisando as Traduções Bíblicas até o mais recente livro, o Jesus, o Messias das Nações, essa câmera aqui, né, Bob? Até Jesus, o Messias das Nações. Essas obras são todas revertidas às obras sociais da nossa casa, o Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano. Ou seja, você adquirindo, desde a primeira obra, que já está com 70 mil exemplares, que é o Analisando as Traduções Bíblicas, e as outras, que são mais 5 obras, ao todo são 4, 2, 6, eu tenho mais 2, 8, mas são obras acadêmicas. Essas não estão à disposição para venda, mas todas elas são revertidas em benefício das nossas obras sociais. Então você pode fazer seus pedidos em São Paulo, a Candeia
e a Boa Nova através dos seus pedidos diretos, quem tem livraria. E quem não tem, pode pedir na Sinal Verde, no telefone 2409-1540, em Guarulhos, porque ele atende a Grande São Paulo. Ok? Então nós agradecemos a você pelas colaborações que vocês puderem fazer em favor da nossa casa, que você estará ajudando as nossas obras sociais. Mas eu vou encerrar esse tempo que falta, lembrando aqui esse diálogo entre Jesus e a samaritana, porque João fala de Jesus entre os samaritanos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, ele deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Ora, era preciso passar pela Samaria. É aí que entra a questão. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, e em português a gente chama Siquém, e hoje se chama Nábulos, como eu já falei em árabe, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Então ali tem uma região, Jacó comprou uma região ali e deu a seu filho José, e ali também se achava um poço de Jacó que ele cavou, e os restos mortais de José estão ali ainda hoje. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. A hora sexta é em torno de meio-dia. A hora 0 é 6 horas da manhã. A hora terceira é 9, então a hora sexta, meio-dia. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. Esse pedido de Jesus é que surpreendeu a samaritana. E Jesus, ela diz assim: como, Senhor, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou uma samaritana? Porque ela era mal vista, discriminada. Os samaritanos eram, desde aquela época que eu falei para vocês, eram discriminados pelos judeus. Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Ela disse para Jesus. Jesus lhe respondeu: se soubesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pediria e eu lhe daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? És, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, no qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais. Olha como ela trata Jesus. Nosso pai Jacó. Porque Abraão, Isaac e Jacó é da família de Jesus, de Davi. Ela também, os samaritanos e os judeus, todos são descendentes de Abraão, através de Isaac, Jacó e etc. Então ali estavam falando a mesma linguagem, e Jesus estava exatamente fazendo isso, quebrando os paradigmas, as barreiras. Ela fala, nosso pai Jacó. Aí Jesus diz assim: aquele que beber dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte da água jorrando para a vida eterna. Jesus estava comparando-se à fonte. A água da fonte jorra, vem ao nosso encontro. A água do poço precisa de uma lata, de uma corda para tirar. Essa é a diferença. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais buscar aqui para tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta aqui. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Respondeste bem, disse Jesus, que já tivesse 5 e agora não tem mais nenhum. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nessa montanha. Ele estava falando da montanha Gerizim, o Monte Gerizim, onde eles construíram um templo, porque Jerusalém não permitia. A partir daquela história, eles construíram um templo. Mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: vem a hora em que nem nessa montanha, aqui no Gerizim, nem em Jerusalém, adorareis a Deus. Mas vós o adorareis, vós adorais o que não conheceis, nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu, era ele que estava trazendo a água viva e a salvação. E
chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Fantástico esse diálogo. Que aí, meu irmão, meu querido amigo Jamil de São Paulo, que me fez essa pergunta e que gerou esse programa, nós entendemos que Jesus deixou bem claro que Deus será adorado em espírito e em verdade. Não haverá um lugar para que ele seja adorado, mas ele tem que ser adorado universalmente, entre todos nós. Obrigado a você que estava conosco, obrigado por mais esta oportunidade, Jesus abençoe vocês, tenham todos uma boa semana e até o próximo programa. Muita paz a todos.